Uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que nos assistem pela Web TV. A gente vai iniciar nossa exposição de hoje contando uma história. É uma história de Martinho Souza. Ele era um rapaz bem inteligente, era muito culto, mas excessivamente voltado às suas ideias eram fixas. Ele raramente mudava de ideia. Quando ele emitia, então, um parecer, uma opinião, jamais voltava atrás. Cedia somente quando os acontecimentos lhe ferissem os olhos. E ele se declarava-se, então, absoluto nas ideias. E possuía grande argumentação diante daqueles que iam até ele e contestavam as suas ideias. Martinho, agindo assim, ele se tornou uma presa muito fácil da espiritualidade inferior, que lhe envolveu, então, numa grande obsessão. Sua mente, então, foi tomada por vibrações perturbadoras e o desequilíbrio foi, num primeiro momento pequeno, foi aumentando, progredindo, atingindo, então, o seu sistema nervoso. A primeira coisa que ele fez foi abandonar o emprego, o trabalho. Se recolheu ao ambiente doméstico e passou a estudar ele mesmo o que ele estava passando, quais eram as suas dificuldades. Enquanto ele estudava o seu caso, ele começou, então, a interferir nas obrigações dentro do lar e ele começou, então, a atormentar a sua esposa e seus filhos pequenos. Foi quando, então, Martinho começou a alimentar conversações sozinhos. Ele falava sozinho, ele brigava, ele xingava. E tinha certos momentos que ele até, termos usados pelo nosso autor, esbugalhava os olhos, né? De tanto que ele já estava começando visivelmente a alterar-se. Com o tempo, então, Martinho foi atacado de insônia. Ele passava as noites perambulando dentro de casa, entre o quarto, a sala, o quintal e todos os aposentos da casa. E ele não via, mas ele era acompanhado, então, pelos perseguidores invisíveis. De vez em quando, alguém se conduía dessa situação e tentava conversar com ele, lhe convidando até para estudar o seu problema à luz do espiritismo. Mas ele era muito teimoso. Ele não mudava as ideias, né? E ele se mantinha, então, dentro daquele conceito científico da sua doença. Dizia ele que ele tinha choques sucessivos no sistema nervoso, que eram agravados pela falta de vitamina. Além disso, dizia ele sofria, ele padecia de uma enorme deficiência no pâncreas, que não processava, então, a nutrição dos alimentos, e isso tudo resultava nessa dificuldade que ele se encontrava. Isso era o pensamento dele. Seus companheiros de lutas, interessados em lhe ajudar, não conseguiam fazer com que ele mudasse de ideia. Martinho tecia longas considerações científicas, buscava figuras, buscava revistas de cunho científico para comprovar aquilo que ele estava falando, mas também para exaltar do seu mal. Com essa situação negativa, esse tormento foi aumentando dia a dia. Ele foi ficando pior, mais agressivo, mais renitente naquilo que ele entendia. Bastasse que ele parasse, pensasse, ouvisse uma leitura edificante, que certamente ele iria encontrar nele mesmo a solução para os seus problemas. Mas ele não queria e não aceitava ajuda. Influências de ordem psíquica, dizia ele, é maluquice de vocês. E novamente ele falava, sou vítima de exaustão geral por falta de vitaminas, tenho o fígado apático, os rins intoxicados e os intestinos inertes. Certo dia ele recebeu a visita de um amigo, Luiz Vilela, que veio ao seu encontro, intuído pela espiritualidade amiga,
que preocupados com a situação que Martinho estava, ele mesmo ocasionando nele, enviaram então o seu Luiz Vilela para que ele tentasse fazer com que Martinho mudasse de ideia. Seu Luiz sugeriu então que ele deveria examinar as suas necessidades e que deveria aceitar a ajuda através de leituras edificantes. Novamente, Martinho não aceita a ajuda, pois ele já estava completamente obsediado. Não atendia nenhum conselho, nenhuma ajuda. Nem mesmo os amigos espirituais que lhe envolviam conseguiam qualquer tipo de intento no sentido de oferecer para ele uma nova perspectiva. Ele se fechou nos seus problemas, e isso foi um terreno fértil para que os obsessores, então, intensificassem a ação junto a Martinho. Num certo dia, Martinho acolhe uma sugestão muito particular de um dos obsessores, para que ele, então, subisse numa árvore que tinha no quintal da casa, para que lá em cima da árvore ele recebesse, então, o ar mais fresco da noite. Na verdade, a intenção dos obsessores é que ele subisse na árvore e, como era uma mangueira bastante escorregadia, ele caísse e até viesse, então, a desencarnar. Nas primeiras horas da madrugada daquele dia, já com os filhos, com a esposa dormindo, Martinho acolhe a sugestão do obsessor e vai, então, até a árvore e sobe, com a intenção de receber esse ar mais puro da madrugada. Os amigos espirituais perceberam que não ia dar certo o plano de Martinho. Já estavam enxergando os perigos daquilo que ele estava intentando. E procuraram, então, o coordenador das suas atividades com o intuito de um conselho, ou então até de uma atuação mais firme desse ser mais iluminado, desse espírito mais evoluído. Aí ele teceu um ensinamento bem interessante que cabe também a nós. Não podemos, disse ele, violentar o nosso Martinho no que se reporta à preferência individual. Se ele estima a orientação do que lhe tramam a perda, como evitar que sofra as consequências justas? Deixemo-lo confiar a dolorosa prova. Talvez esteja dentro dela a solução que tanto ambicionamos. Efetivamente, ao raiar do dia, Martinho sofre uma dolorosa queda, de grande altura, após, então, escalar facilmente a velha árvore, um tanto escorregadia. Ele foi socorrido pela família, pelos seus amigos, e em seguida, então, veio o médico, que literalmente lhe amarrou ao leito, para que ele, então, restaurasse ambas as pernas quebradas. Foi, então, vejam bem, imobilizado pelo gesso, que Martinho Souza pôde ouvir a leitura reconfortante de Luiz Vilela, partilhando então a oração sincera, os passes curativos, que libertaram então Martinho daquela obsessão tão cruel que lhe acometia. Passados algumas semanas, quando ele conseguiu locomover-se, era um outro homem. Sua queda da mangueira foi um remédio providencial. O bem, para ele, veio através da dor. E é assim conosco também. Em vários momentos da nossa vida, algo de ruim nos acontece, nós nos desesperamos, e muitas vezes, quando a situação se normaliza, nós vemos naquilo
que nos aconteceu, naquilo que nos trouxe a dor, o sofrimento, como uma bênção para a nossa vida. Deus, que é um Pai amoroso, é um Pai bom, Ele nos concede conforme as nossas possibilidades, conforme as nossas condições. E muitas vezes nós não entendemos os seus propósitos. Mas Ele nada faz de inútil. Então, se algo nos acontece, tem um fim no bem para que isso nos aconteça. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 22, há justamente uma recomendação a esse respeito. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Não é porque nós não entendemos os propósitos de Deus, como que Ele age, como que Ele nos educa, que as situações não têm um porquê para aquilo acontecer. O próprio mal que existe em nós, ele ou existe devido à nossa ignorância. E esse mal que ainda persiste em nós, ele é utilizado por Deus para que seus desígnios sejam obedecidos, sejam cumpridos, sejam observados. O mal, ele em si, ele não existe. Na verdade, ele é a ausência do bem. Ele por si só não existe. Mas pela ausência do bem é que a gente pode perceber o mal, a maldade. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos dão uma definição muito interessante e muito didática acerca do bem e do mal. E que vale a pena para nós darmos uma olhada e recapitularmos essa questão. O bem é tudo aquilo que é conforme as leis de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. É uma definição bastante prática, didática para nós. O mal presente ainda em nós é consequência da nossa infância moral. Quando nós evoluirmos, crescermos, o mal não vai ter espaço. E o bem que está dormindo em nós vai ser mais presente em nossos atos, em nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso proceder como um todo. Na exteriorização do mal é que ainda permanece aqueles impulsos de violência que a gente traz, de agressividade, as paixões ainda escravizadoras, os instintos indomados. Que são situações que retardam o nosso crescimento, retardam a nossa autoiluminação. Essas situações onde o mal ainda está presente, faz com que a gente dificulte a nossa caminhada. Uma vez que vencemos essas dificuldades, todos nós vamos ascender em termos morais. O espírito não é mau, mas ele permanece no mal, pelas suas escolhas, pelas suas dificuldades. Joana de Ângeles nos dá uma definição bem interessante, que o mal é como impurezas contidas na gema preciosa. Então nós, como espíritos, somos essa gema preciosa que temos essa ainda impureza. Uma vez que a gente consiga se libertar, a gema vai se mostrar toda esplendorosa como ela é. Ou então, diz ela, como o capim misturado ao bom trigo. A
A partir do momento que nós nos libertemos desse capim, que o nosso trigo esteja puro, que o nosso interior esteja puro, não vai existir mais espaço para o mal. Ele é uma enfermidade da alma, mas que um dia todos nós vamos nos curar. O comportamento ideal para nós é que nós identificássemos aquilo que ainda é mal em nós e empenhássemos esforços para resistir a ele. Esse seria o ideal para nós. No capítulo 8º, item 14, nos traz também uma definição muito interessante acerca das palavras de Jesus. É necessário que o escândalo aconteça, para que o homem, estando em expiação na terra, puna-se a si mesmo pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. Os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios. É assim que do mal Deus tira o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más como método de cura. Chega um momento que nós, como seres humanos, cansamos de agir no mal. Quantos relatos na bibliografia espírita a gente tem de espíritos que cansaram de continuar no mal, na ignorância, e buscam, pedem, suplicam o amparo divino para que no bem revejam esses atos equivocados e se libertem dessas mazelas. Havia um homem, o nome dele era Marrom, e significava então também. Eles chamavam ele assim porque tudo que lhe acontecia a esse homem, por pior que fosse, ele afirmava muito convicto daquilo que ele estava falando. Isso também é para o bem. Se a chuva então destroçava o jardim ou a enxurrada destruía a horta, aonde ele mantinha o seu sustento, ele repetia: isso também é para o bem. E sem vacilar, ele se colocava então a trabalho recuperando o jardim, recuperando a horta. Se a enfermidade o alcançasse, ele falava: isso também é para o bem. Ele se medicava, aguardava a recuperação do corpo, das forças físicas e retomava então ao trabalho incessante. Certa noite, Marrom precisou se deslocar até a cidade vizinha. E ele preparou o seu transporte, que era um burrico, né, que serviria para lhe levar, o galo, né, que funcionaria para ele como um relógio, um despertador, e uma lamparina, para que iluminasse, então, o caminho por onde ele percorreria. Ela deveria servir, inclusive, para que antes dele repousar, descansar, para que ele lesse também as Escrituras. Era noite alta, ele já estava no interior da floresta. De repente, o óleo da lamparina vira e ele fica no escuro. Inesperadamente, o seu galo passa mal e morre. Logo após, o seu burrico também passa mal e também morre. O pobre homem ficou sozinho na escuridão da floresta, em meio a ruídos, a barulhos, a sons assustadores. Mas ele convicto, crendo em Deus, e vendo que isso deveria ter um propósito, ele falou: tudo o que Deus faz é para o bem. Acomodou-se como pôde e dormiu. No dia seguinte, o sol lhe acordou, e ele se pôs novamente a prosseguir viagem a pé, né? Quando muitas horas depois chegou à cidade,
Seus companheiros, seus amigos olharam a ele com muito espanto. Todos pareciam que estavam vendo um fantasma. E aí lhe perguntaram: como que você pode estar vivo? Soubemos que ontem à noite foram despachados soldados romanos à floresta com o intuito de matá-lo. Foi então que Marrum explicou aos seus amigos tudo aquilo que havia passado, tudo aquilo que havia acontecido. Se minha lamparina não tivesse apagada, se o galo e o burrico não estivessem morridos, com certeza eu estaria morto. Pois o clarão da lamparina, o zurrar do burrico e o cacarejar do galo denunciariam onde eu estava e certamente eu teria sido morto. Bem, disse ele, posso continuar a dizer, tudo o que Deus faz é para o bem. Muitas vezes a gente não entende por que o carro não funciona de manhã cedo. Por que a gente perde o ônibus? Por que a gente não entrou no avião? A gente se questiona. Eu sou a mais das infelizes das criaturas. Por que só acontece isso comigo? Quando, na verdade, o carro não funcionar, eu não chegar até o avião, eu perder o ônibus, podem ter sido possibilidades de nós ainda aqui nesse plano permanecer. Que a gente venha a saber depois que algum acidente aconteceu, muitas pessoas vieram a desencarnar. Então vejam que começamos a perceber que ninguém é mais o maior dos infelizes e que tudo que é de ruim só acontece em nós. Tudo tem um propósito. Até a doença, até a dor. Ela tem uma linguagem, ela veio nos dizer algo. Nós é que precisamos nos questionar. Fazer as perguntas eternas. O que essa doença veio me trazer? O que ela quer me dizer com isso? Qual o propósito de Deus com isso que eu estou passando? Lembrem, Deus nada faz de inútil. Até quando grandes situações envolvendo várias pessoas que passam por determinada prova, determinada situação, tem um porquê. Lá nas obras póstumas, na primeira parte, no capítulo das questões e problemas, nos é esclarecido que quando infortúnios alcançam grande número de pessoas, elas ali resgatam atos, situações de vidas passadas. Seja essas faltas cometidas na sua vida privada ou na vida pública. E não é raro que nessas hecatombes, acontecimentos onde muitas pessoas sofrem, existirem criaturas destemidas. E que, vendo a calamidade, as enfrentam em busca de se prestar solidariedade. E muitas delas até acabam perecendo diante da sua ajuda prestada. Quem não lembra daquele ônibus que caiu num lago, num rio, e aquele menino se atirou para salvar os seus colegas, não sabendo nadar? Quantas vidas ele não salvou? Em Santa Maria, nesse acontecimento que chocou a todos nós. Tem um propósito para isso ter acontecido. Talvez nós não temos ainda a capacidade de entender. Mas tem um porquê. E nisso tudo nós podemos trabalhar em nós a confiança em Deus. A confiar nesse Pai amoroso. Que se Ele dá de comer aos passarinhos do céu, por que Ele não vai dar a nós, filhos seus, o melhor dele?
Se nós, como mães, muitas vezes levamos o nosso filho para passar por situações dolorosas, como uma vacina, que para eles é um tormento horrível, porque nós sabemos que algo melhor vem depois disso. Deus é igual assim conosco. Ele nos apresenta as vacinas da dor, as vacinas do sofrimento, as situações difíceis, mas que no futuro nós vamos entender por que passamos por essas situações, o que nos trouxe de bom, se nós bem aproveitarmos as oportunidades. No livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio, esse ministro de auxílio da colônia Nosso Lar, nos dá um belíssimo ensinamento. Ele diz que o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. De vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem. O que a gente conclui disso tudo? Que quando a tormenta se faz mais violenta e as dores se tornam mais ásperas, é um momento de nós ponderar aquilo que a gente falou e se questionar por que elas nos atingem. O bom senso vai nos dizer que razões poderosas existem. Talvez numa vida passada, talvez em situações dessa vida passada, mas a vida que nós estamos vivendo agora. Em algum momento da nossa existência, a providência divina vai nos permitir que nós entendamos por que dessas situações penosas. No capítulo 5 também do Evangelho, nos fala das bem-aventuranças que esperam os aflitos, nos mostrando, nos ensinando que podemos aprender com essas situações difíceis e que a gente pode ser feliz, mesmo sofrendo. A gente já falou aqui, mas vale a pena a gente pensar e refletir sobre essa frase. Aquilo que a gente vê como dor e sofrimento, Deus vê como um processo educativo. Muitas expiações podem ser consequência das nossas ações praticadas em outras vidas, que tenham ou não resultado em felicidades para nós ou para outros. Como, por exemplo, sofrer um acidente sem que a gente tenha dado causa a ele, amargar reveses financeiros sucessivos, vivenciar momentos difíceis no lar, com o cônjuge, com os parentes problemáticos, com os filhos ingratos. Encontrar sérias dificuldades profissionais com desajustes diante de chefes, de colegas ou subordinados. Doenças congênitas, algumas incuráveis. Vitimação por balas perdidas ou acontecimentos imprevistos. E aqui a gente pode dar uma imensa lista de situações. Mas essas situações difíceis foram usadas para o resgate de nossas faltas. Ou talvez como meio de prova. Aquilo que a gente precisa passar. Então, dessa situação triste por nós vivenciada, é o nosso momento de redenção. O nosso momento de aprendizado. Então vamos aproveitar, não quer dizer que a gente vai ficar naquela questão de vítima, achando que tudo aquilo nós somos os escolhidos para sofrer. Não, mas que a gente aproveite essas situações para o aprendizado, para o crescimento íntimo, para que a gente entenda que nós precisamos vivenciá-la como um momento de vencer dificuldades do passado. É a colheita de escolhas equivocadas.
Mas que a gente aproveite essa situação difícil como uma maneira de ajudar a nós mesmos e também outras pessoas. Quantas ONGs, quantas fundações não surgem da perda de filhos queridos? Quantas mães não são acolhidas com a mesma dor e se juntam com um propósito maior de auxiliar também outras mães? Não contribuem para melhorar a vida de outras pessoas, de esclarecer jovens. Então são oportunidades valiosíssimas de usar aquilo que vem até nós como uma dor, como um sofrimento, uma forma de nós superarmos essas dificuldades trazidas por nós. E com certeza, se for numa situação, como a gente falou, de acidente, esse que foi já, que retornou ao mundo espiritual, muito melhor estará, vendo a superação das dificuldades vencidas por nós, o que nós fizemos da dor, o direcionamento que a gente deu da nossa dor, são oportunidades que nos chegam, que às vezes a gente não entende, que a gente se revolta. É assim que a providência age, fazendo do mal sair o bem, tal qual a tempestade. Eu nunca parei para pensar, mas vocês já se deram conta que a tempestade que vem, destrói muitas vezes, ela saneia a psicosfera, ela limpa o ar. Então vejam que tudo tem o seu lado bom. E dessas dificuldades, das tempestades, em especial que a gente está falando aqui agora, o amor, a caridade brota nas pessoas. Porque uns ajudam os outros. Um tenta minimizar a dor que o outro está passando. Então começam a perceber essas situações de uma forma diferente. Um menino que tentava muitas vezes fazer corpo mole para não cumprir com as suas obrigações, com as suas tarefas, e cada vez que ele tentava enrolar a mãezinha dele, a mãe contava uma história para ele. E ela disse então que certa vez, a dor veio visitar a terra. E ela se vestiu então de forma adequada, e ela chegou numa casinha bem simples. Havia muitas crianças, havia uma mulher já cansada, e um homem marcado pelas horas de trabalho daquele dia. E a dor então chegou nessa casa, gostou do lugar, e se aninhou então no dedão do pé daquele pai de família. Naquela noite, ele se recolheu e nem deu tempo dele notar que a dor estava no pé, justamente pelo cansaço do corpo físico, pelo excesso de trabalho. Mal despertou da madrugada, o homem acordou, pulou da cama e começou então a se preparar para ir ao trabalho. Não desejando então acordar a sua esposa e as crianças, ele levantou no escuro. E ele, sem ver um brinquedo das crianças que estava no chão, acabou batendo seu dedo naquele brinquedo. Aí ele quase gritou de dor, mas para não acordar os filhos e nem a esposa, ele acariciou o dedão doído com a mão e enfiou o pé no calçado e foi ao seu trabalho. E ainda assim, à medida que ele se aproximava do trabalho, dentro do ônibus, a dor latejando no seu dedo. Ele sentiu a dor diminuir um pouco quando ele tirou o pé do calçado, no trajeto então que ele fez de ônibus. Contudo, logo chegou ao seu destino, calçou o sapato e andou. E foi assim o dia inteiro. A dor reclamava, o homem sentindo dor, mas ele dizia: eu preciso continuar. Não posso perder o emprego, meus filhos dependem de mim.
E tudo acontecia. Ora o dedão topava numa quina, ora batia num tijolo, o sapato apertava cada vez mais. E a noite surpreendeu o homem trabalhando e a dor já não aguentava mais. Quando ele ia para casa, novamente ele bate o pé numa pedra e aí foi o fim. A dor já não aguentava mais. E ela se foi. Perto dali, a dor encontrou uma outra casa, mais bonita, confortável. Ela entrou. Um homem estava largado no sofá, assistindo televisão, e a dor gostou de tudo aquilo que ela viu. E ela se instalou também no pé desse homem. Ai, gritou o homem, que coisa esquisita, que dor terrível. E ele já providenciou então uma almofadinha para botar o pé, esticou o pé em cima da almofadinha. E ao recolher-se para deitar, ele já enfaixou o pé dele em várias ataduras. No dia seguinte ele fez repouso, no outro dia também. E assim foi, a dor adorou aquele lugar. Afinal, estavam dando para ela um tratamento VIP. Ela achou então que ali que ela deveria ficar, não saio mais daqui. Quando a história terminava, o menino entendia então que ele devia dar conta das suas responsabilidades. Era a forma que a mãe dele tentava lhe ensinar que ele deveria ser uma pessoa forte, que pequenas dores deviam ser suportadas e que de forma alguma isso deveria servir para que ele não cumprisse com as suas obrigações. E essa atitude da mãe, esse ensinamento que a mãe lhe deu, serviu para ele se tornar alguém com maior capacidade de suportar as dificuldades, suportar as reveses. Quando tudo parecia conspirar contra ele, e ele tinha vontade de desistir, ele lembrava da história da dor. E ele retornava, então, à sua luta. Que a gente comece a pensar e a entender que essas dificuldades que nos acontecem no dia a dia, algumas situações que a gente às vezes se entrega de uma forma tão intensa, que a gente já não consegue ver mais nada que está ao nosso lado. As coisas belas que a vida nos proporciona, a gratidão por estarmos encarnados nesse planeta. A gente passa por situações que a gente faz da tempestade num copo d'água. São situações tão pequenininhas, mas que nós permitimos que ela tome conta da nossa vida e que a gente se abate, se enfraquece e deixa a dor num lugar VIP dentro de nós. Porque muitas vezes a gente gosta de se sentir vítima. Mas nós precisamos sair dessa acomodação interna. Precisamos buscar forças para vencer aquelas mazelas que a gente falou lá no início, para que a gente se torne melhor. E no futuro não tenha essas dificuldades para passar. Quem bem aprende a administrar pequenas questões, angaria fortaleza moral para as grandes dificuldades orgânicas que a gente possa vir a enfrentar na vida. Fortalecimento para as nossas dores morais. Dores estas que têm uma intensidade muito maior que as dores físicas. Nos fortalecendo, confiante nessa presença de Deus, como o Marrum, que confiava que a sua fé era enorme, dizia que tudo Deus faz, que tudo que Deus faz é para o bem. Assim que deve ser a nossa fé, fé firme, com uma base resistente. E antes que a revolta nos venha tomar conta, que a gente medite e procure ver por que dessa situação em nossa vida.
Por que que eu passo por essas adversidades? Por que que eu estou padecendo de tal doença agora, nesse momento? Por que que eu perdi o emprego? O que eu fiz? Por que a dor em relação à minha família? O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Nós, muito mais do que desespero diante de situações que a gente vivencia, a gente precisa compreensão. Compreensão acerca da vida, acerca dos valores, acerca daquilo que é realmente importante para nós. Aquilo que realmente vai criar em nós uma reserva, um interior firme, um interior bonito, um interior com aqueles bens que ninguém nos leva. Com aqueles bens que realmente são a nossa fortuna interna. A gente vai encerrar a exposição da noite de hoje deixando uma frase de Joana de Ângeles. Nessa frase ela diz assim, ó, o autoexame dos atos e a vigilância na conduta, o autoexame dos atos e a vigilância na conduta igualmente facultam o clima para a prece-terapia libertadora, que eleva o espírito e o envolve em vibrações superiores, que o penetram, desalgemando do mal, a fim de que possa aplicar-se ao bem, conforme a lei de Deus. Muita paz a todos vocês.